Este assunto já foi tema de vários de nossos vídeos, direta ou indiretamente falando. Nesse vídeo, vamos reforçar o aviso sobre essa ameaça que nos rodeia diariamente. Quantas vezes somos surpreendidos com práticas que nos fazem pecar contra o primeiro mandamento da lei de Deus? Quantas vezes substituímos Deus por uma dessas práticas ou crenças? Quando se fala, por exemplo, em adivinhação, magia, espiritismo e superstição, estamos analisando ofensas diretas a esse mandamento da lei de Deus: amar a Deus sobre todas as coisas. Quando damos crédito à astrologia, por exemplo, estamos colocando tal prática pagã no lugar da onisciência de Deus, no lugar do Altíssimo. De uma forma bem resumida, os chamados falsos deuses são crenças e ou práticas que tentam substituir a Deus, o único ser que é eterno, onisciente, onipresente e onipotente. Você sabia, por exemplo, que nos tempos atuais existem vários tipos de adivinhação? Como posso identificar esses falsos deuses? Vamos analisar, ainda que sucintamente e com uma visão panorâmica, essas, podemos dizer assim, pseudodivindades. A primeira pseudodivindade é a idolatria, que consiste em conceder a uma criatura ou coisa o culto que é devido exclusivamente a Deus. Acontece entre povos primitivos, fascinados pelos elementos naturais, como o sol, o fogo e etc. E também entre os povos civilizados, quando endeusam o dinheiro, o Estado, o homem, sistemas políticos ateus e etc. Outro falso deus é a superstição. Consiste em atribuir a seres criados ou práticas aparentemente inofensivas poderes divinos que eles não possuem. Nem Deus, nem a lógica humana dão fundamento a tal atribuição. Cadeias de orações, orações poderosas e infalíveis são exemplos. Deve-se buscar a fé, a oração consciente e a perfeição cristã. A oração deve ser piedosa e dentro dos ensinamentos do Evangelho, tendo sempre a firme convicção de que seja sempre feita a vontade de Deus. Nossos pedidos podem e devem ser feitos, desde que sejam nobres e não vingativos, friamente materialistas. Por exemplo, certas práticas como achar que quebrar um espelho proporciona azar, ou ter um trevo de 4 folhas, porque isso lhe dará sorte, também se encaixam aqui. Só Deus é o Senhor da tua vida. Outra falsa divindade é a necromancia ou espiritismo. Aqui começam os diversos tipos de adivinhação, que estão, inclusive, na maioria das vezes, dentro de outras religiões, essencialmente não cristãs. Às vezes se mesclam a conceitos cristãos, mas na verdade são o contrário, porque agridem, como já dito, o primeiro mandamento da lei de Deus. A adivinhação consiste em tentar conhecer, mediante certos sinais, alguns até criados pelos homens, acontecimentos secretos, especialmente futuros, mesmo que dependam de decisões humanas. A necromancia, ou espiritismo, ou evocação dos espíritos dos mortos, é um tipo de adivinhação onde se tenta descobrir coisas ocultas. Em várias passagens bíblicas temos exemplos de condenação a tal prática. No primeiro livro de Samuel, capítulo 28, do verso 7 ao 20,
Saul foi atendido pelo espírito de Samuel, porque Deus permitiu, justamente para condenar tal prática. Esta arte não é eficaz e não precisa se admitir a intervenção dos demônios nas sessões espíritas de evocação dos mortos em todos os casos, pois tais fenômenos se explicam satisfatoriamente pelas conclusões parapsicológicas, como fraudes ou provenientes de autossugestão e até mesmo de confusão psicológica. Temos um vídeo sobre esse assunto no canal, com todos os detalhes. Link na descrição. Outro falso deus é a astrologia, que também é um tipo de adivinhação. Tal prática admite que se possa ler o destino de alguém a partir da posição que os astros ocupavam quando essa pessoa nasceu. Esta prática atual faz uso de um sistema cosmológico ultrapassado que vem de um passado muito remoto. O conjunto de 7 planetas, entre os quais é colocado o Sol, que é uma estrela, e os 12 sinais do zodíaco já foram desmantelados pela astronomia moderna. Mas a associação de sinais zodiacais com meses do ano e com astros que a astrologia, não a astronomia, que é uma ciência séria, supõe é do ano de 150 depois de Cristo aproximadamente. Hoje a defasagem entre as constelações e as estações ou os meses do ano é enorme, de modo que, por exemplo, quem julga ter nascido sob o signo de Virgem, porque nasceu em setembro, na verdade, nasceu sob o signo de Peixes ou Gêmeos. Não se pode negar que a posição da Lua, influindo sobre as marés, possa ter influência até gravitacional sobre a saúde e as disposições psicológicas de muitas pessoas. Mas esse dado é científico, não esotérico. Nenhum cristão deve crer em horóscopo ou astrologia, pois usa esse pano de fundo sem sentido e frases genéricas universais que apenas enganam as pessoas. A Bíblia é taxativa ao condená-la. Outra falsa divindade é a cartomancia, que também é outro tipo de adivinhação. As cartas não possuem o poder de revelar o futuro de alguém. Entretanto, o cartomante pode ter faculdades intuitivas parapsicológicas que lhe permitem reconhecer o íntimo das pessoas e traçar conjecturas, hipóteses passíveis de se realizar para o futuro. Ou seja, a pessoa pode traçar hipóteses compatíveis que podem se realizar, não se tem certeza, com o perfil psicológico do investigado, não por causa da cartomancia, mas por causa de capacidades parapsicológicas do cartomante, que nada tem de extraordinário ou místico, mas de algo plenamente explicado pela ciência. Outro falso deus é a quiromancia, que também é um tipo de adivinhação. A leitura dos traços de mão tem bases científicas, não religiosas. Realmente, o tipo físico e até psíquico de uma pessoa pode se espelhar nos traços da palma da mão. Entretanto, isso não significa dizer que o destino da pessoa está traçado nas mãos. Diante desses traços, um leitor habilidoso pode especular hipóteses deduzidas da tipologia física e psíquica do consulente. Nada de extraordinário. Outra falsa divindade é a grafologia, a descrição das linhas típicas de uma personalidade mediante o exame de sua escrita é algo cientificamente fundamentado. Não se deve achar que se possa prever o futuro das pessoas com tal descrição, porque isso seria também
adivinhação. Outro possível falso deus é a radiestesia, que também está no rol de práticas de adivinhação. O uso de varas e pêndulos para descobrir objetos ocultos é cientificamente fundamentado. Não se deve, porém, aumentar o alcance desta prática como se a mesma pudesse prever o futuro das pessoas. Também temos a interpretação dos sonhos, que pode ser tratada como adivinhação. É cientificamente plausível. Os sonhos revelam o que se está no inconsciente do sujeito. Porém, é raro que Deus se manifeste ou permita que santos ou almas do purgatório, por exemplo, se revelem aos vivos na Terra, mediante sonhos. Aliás, não é raro, mas é de difícil crença. Não é impossível que Deus o faça, mas são necessários sinais convincentes para dizer que se trata de um aviso de Deus, como os frutos provenientes desses avisos. Qualquer outra coisa entra no ramo da adivinhação. É preciso prudência, vigilância e o auxílio do Espírito Santo para essa avaliação. Por fim, temos a magia. Trata-se do conjunto de práticas que tem como objetivo o domínio das forças da natureza, usando ritos secretos completamente racionais. Os adeptos da magia julgam estar sendo auxiliados por espíritos superiores, bons ou maus, o que os ligam com a necromancia vista anteriormente. A magia coincide com a superstição. Tanto a magia branca, teurgia, ou negra, feitiçaria, são contrárias à moral cristã e ferem gravemente o primeiro mandamento da lei de Deus. De uma forma contundente, fiquemos com essa passagem bíblica muito importante que condena cabalmente tais práticas. Está em Deuteronômio 18. Quando tiveres entrado na terra que o Senhor teu Deus te dá, não te porás a imitar as práticas abomináveis da gente daquela terra. Não se ache no meio de ti quem faça passar pelo fogo seu filho ou sua filha, nem quem se dê à adivinhação, à astrologia, aos agouros, ao feiticismo, à magia, ao espiritismo, à adivinhação ou à invocação dos mortos, porque o Senhor teu Deus abomina aqueles que se dão a essas práticas, e é por causa dessas abominações que o Senhor teu Deus expulsa diante de ti essas nações. Serás inteiramente do Senhor teu Deus. As nações que vais despojar ouvem os agoureiros e os adivinhos. A ti, porém, o Senhor teu Deus não permite. Um caso em particular que pode ser confundido com alguma prática esotérica ou ocultista é o da possessão diabólica. O cristianismo a admite, mas é acontecimento muito raro. Temos alguns relatos de exorcismo, inclusive em nosso canal. Links na descrição. Muitos casos atuais de possessão não passam de estados patológicos graves. Os demônios existem, assim como os anjos. Um demônio, segundo o Santo Agostinho, é um cão acorrentado que muito pode ladrar, mas só morde a quem se lhe chega perto. Você está livre para decidir o seu caminho. Decida-se por Jesus. Estejamos como cristãos praticantes longe de tais práticas abomináveis. Não sejamos incrédulos. Admitir tais práticas é não acreditar nem na ciência, nem na fé. Rejeitá-las é amar a Deus sobre todas as coisas. Enfim, o que vocês acharam dessas falsas divindades? Vocês já foram confundidos por elas? Deixem nos comentários a opinião de vocês. Senhor, aumentai a nossa fé.
Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Se vocês gostaram, deixem o seu like e compartilhem. Cliquem no sininho, se inscrevam no canal. Fiquem com Deus, desculpem qualquer coisa e até o próximo vídeo.